Mas começa a me falar sobre a história da... Ó, pega um primeiro pedaço para você. Valeu. A história da simulação. Vocês fazem... Vocês estão criando isso do zero ou não? A tecnologia é 100% de vocês? Sim, a tecnologia é nossa. Então, na verdade, na parte de simulação, como é que começou isso? Enfim, a Baio começou com projetos customizados, principalmente na área de prótese, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E a gente tinha muito contato com cirurgiões. Até que foi um grupo de cirurgiões no escritório e eles estavam indo para os Estados Unidos fazer um treinamento em cadáver, porque é muito difícil o acesso a cadáver no Brasil hoje para fazer esse tipo de treinamento. Mas em qualquer lugar do mundo tá ficando mais complicado, né? Tá ficando, mas no Brasil sempre foi, e hoje, basicamente, o que a gente tem de treinamento aqui, muitos cadáveres são importados, que vêm dos Estados Unidos para cá. Mas, ô Felipe, me diz uma coisa, assim, independente de ser mais complicado num país ou no outro, a medicina tá avançando demais. Com certeza. E é muito importante que esse cara que está se formando, está estudando, ou o cara que já se formou e que está se atualizando, esse cara precisa botar a mão naquele problema específico. E você achar um cadáver com aquele problema específico é muito difícil, independente do país ter facilidade ou legislação para cadáver ou não. É que, na verdade, o que eu vejo da educação médica é que primeiro você parte do genérico, né? Então você vai estudar sobre anatomia, que elas são muito próximas uma das outras. Depois você tem que fazer o treinamento específico, que daí sim a gente está falando um pouco nesse viés que você comentou. Então, por exemplo, aquele paciente tem uma patologia específica, um problema cardíaco específico, sim, é importante treinamento específico para aquilo. Mas antes disso, a gente tem que chegar no treinamento genérico, que hoje é feito via cadáver e a gente tem muito pouco acesso no Brasil. Então, assim, as tecnologias estão vindo para cada vez deixar a gente menos dependente de cadáveres e conseguir fazer treinamentos cada vez mais específicos. Mas eu acho que nesse primeiro momento ainda é importante também essa parte genérica. Uhum. Mas as duas poderiam ser realizadas, né? Tanto com simulação quanto Sim. com clone... Clone sintético. Sim, essa é a ideia. Então, quando a gente fala de simulação, que é esse primeiro produto que nós estamos falando, a ideia é realmente fazer um treinamento que não é voltado para aquele paciente que vai ser operado. Então, por exemplo, se a gente pegar a aplicação hoje de toxina botulínica, que é bastante conhecido. O que acontece hoje com o treinamento de toxina botulínica? Basicamente, você tem um treinamento... Você consegue traduzir o que é isso ou não? É Botox. Boa. É que o Botox é uma marca, né? E toxina botulínica é o princípio ativo. Mas, enfim, o Botox, vamos falar Botox, acho que todo mundo conhece. O Botox, basicamente, como é que ele é treinado hoje? Então, você tem um treinamento básico, né, teórico, você vê, enfim, aprende sobre anatomia, aprende sobre como tem que ser aplicado numa tela, e depois você faz o treinamento em pacientes que a gente chama de paciente cobaia. Tá. Então, esse paciente vai lá, ele é um voluntário, você faz o treinamento e nesse treinamento, geralmente, você tem 30 cirurgiões para um paciente desse. E esse cara geralmente está indo lá porque vai ter um tratamento gratuito. Exatamente. Então, assim, primeiro, os profissionais não conseguem aplicar 100% naquele modelo, então eles não aprendem como deveriam aprender. E aquele paciente está exposto a algum risco ali. Ele sabe disso, mas ele está exposto. Então, qual que é a ideia desse treinamento? Que a gente consiga colocar realmente uma parte... Ele está lá de graça, né? Está lá de graça. É que nem a gente no Facebook, né? Exatamente. Isso aí. A gente tem Você mandou uns vídeos aqui. Você consegue botar o vídeo do simulador? Acho que fica mais fácil de quem estiver no vídeo explicar. Mas escuta, experimenta esse queijo que é muito bom. Muito bom mesmo. E tem geleia de figo aqui, tem damasco e tem amora, tá? Se quiser. Damasco. Tem melzinho também. Agora, esse simulador, isso que eu ia te perguntar, por exemplo, esse simulador você tem aí um hardware, pode dar o play se quiser, tá, Focas? Você tem um hardware que é uma seringa. É um hardware que é uma face com uma seringa que ela é mapeada ali. Então a grande tecnologia está nisso. É você mapear uma seringa, que a gente vai ver aqui, uma seringa no ambiente real, no ambiente virtual. Ou seja, tudo que eu faço nesse simulador é computado nesse software. Então, mas como é que você está mapeando a seringa? Você tem sensor, você tem, sei lá, um acelerador e um Eu tenho um campo magnético, giroscópio. Tá. Que sai dessa cabeça, e essa seringa tem alguns receptores. Então eu sei exatamente a profundidade que ela está, a angulação que ela está. Legal, você faz uma trilateração ali, você consegue saber exatamente o espaço físico que ela está. Ângulo, tudo. Tudo, profundidade que ela está pegando. Então você vai fazendo as aplicações e o software vai registrando isso. E depois a gente consegue analisar se a aplicação foi certa ou foi errada. Porque você consegue, obviamente, também saber o quanto ele está apertando a seringa. Exatamente, quanto foi de matéria. E aí no software você vê velocidade, enfim, você vê Exatamente. E no software você consegue mostrar também, por exemplo, onde tem veia, onde não tem, se esse cara está no lugar certo. Mostra tudo isso. Se ele pegou alguma veia, alguma área sensível, alguma área de risco. E mais interessante, que voltando àquilo que você falou no começo,
Hoje, quando você vê um treinamento, então você tem um padrão de ruga, eu tenho outro. A gente tem alguns padrões. Eu não tenho. Você não tem. O Foca talvez tenha um. O Foca tá com bastante ruga já. Com certeza absoluta, o Cava gera algumas rugas novas em mim toda semana. Então, assim, cada um tem um padrão de ruga. E quando você faz um treinamento, você treina um padrão só. Então, no nosso software, você consegue criar um paciente virtual. Isso é legal, né? Você pode colocar a gente mais nova, a gente mais Exatamente. velha, mais gordo, mais magro, Exato. com padrões diferentes de fisiologia. Isso é muito legal. Então, hoje a gente varia no nosso software de 30 a 65 anos para essa aplicação e você tem uma gama de rugas que você pode fazer o treinamento. Então, você cria o seu paciente virtual e você treina nele. E a ideia aqui é que a gente consiga levar tudo que o profissional vai encontrar quando ele estiver fazendo a aplicação num paciente, ele já tenha treinado num modelo genérico. Entendi. Agora, como é que é o modelo de negócio de vocês? Quem que compra isso? Um hospital? É uma clínica? Então, na verdade, isso geralmente é quem faz treinamentos. Então, hoje o nosso mercado para simuladores são empresas, então, por exemplo, empresas que vendem Botox, empresas que vendem preenchedores ou qualquer fármaco que pode ser aplicado na face. Então, para esse modelo de negócio, nossos clientes são empresas. Mas minha dúvida é o seguinte, por exemplo, se eu sou um médico e estou treinando, eu vou ganhar um desse para ficar brincando o tempo todo? Sim, na verdade, daí depende da empresa que está fazendo. Então, as empresas hoje, elas têm alguns centros de simulação. Então, você vai para o centro de simulação de uma empresa e faz um treinamento esse dia. E você tem acesso ao simulador quantas vezes você quiser. Então, você vai fazendo a aplicação e a gente vai monitorando se ele está aplicando certo ou errado. E você consegue ver, aquela última imagem que tinha aqui, que é a curva de aprendizado daquele aluno. Então, isso é interessante também, que daí, voltando um pouquinho para dados, a gente consegue entender um iniciante, quantas vezes ele precisa aplicar no simulador para começar a errar menos, para não pegar uma área de risco. Ou qual que é a área que ele está errando mais. A gente faz treinamentos customizados baseados nos dados que são coletados no simulador. E isso é um dado que você coleta e você tem as informações de paciente, você consegue, inclusive, mais para frente, conseguir saber, por exemplo, que faculdades estão treinando direito. Sim, com certeza. Fazer um ranking ali, fazer uma nota ali, sim, daria para fazer isso sim.